Olá, meus queridos e amados irmãos, mais um dia para agradecermos por esta graça maravilhosa que é poder contemplar desta vida, da vida verdadeira. Aleluia! Mais um dia para podermos buscar as instruções, as orientações do nosso Deus, buscar a sua face, a sua presença, para caminharmos segundo a sua reta justiça da palavra, aleluia, conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia, Pai, nós te agradecemos. Desejo que todos vocês estejam na paz do nosso Senhor Yahushua, a palavra de salvação, de vida eterna, e que o nosso Deus, Criador e Pai, Yahweh, abençoe a sua vida. Corre lá, meu irmão e minha irmã, pega a sua Bíblia, abra no livro do apóstolo Lucas, o qual nós estamos estudando minuciosamente nesta série incrível, preparando o caminho que o nosso Pai tem nos proporcionado, tem nos abençoado grandemente com entendimento fidedigno, dando assim sequência ao nosso ministério maravilhoso, louvando, honrando o nome do Senhor. E nós estaremos dando sequência aqui, agora, a partir do versículo 40. Pegou a Bíblia de vocês? Posso começar? Já pegou lápis, caneta, borracha, enfim, papel, para anotar o que for relevante. Às vezes a gente fala uma coisa que vira uma chave. Então, anote, que ajuda no seu devocional a compreender as Sagradas Escrituras. Estamos aqui reunidos como a igreja, o corpo do Messias, da promessa de Deus, congregando. Então, é importante sempre estarmos atentos para anotar também o que for relevante, o que não é diferente, porque ajuda a gente a ter uma melhor compreensão. Pelo menos essa é a esse é o objetivo, né? Que todos nós possamos compreender as Sagradas Escrituras. Ter um entendimento fidedigno da palavra do nosso Deus. Versículo 40 vai dizer assim: assim que Yahushua regressou, voltou, a multidão o recebeu com grande júbilo. Ou seja, regressou, voltou para onde? Para a outra margem do lago. Lembra que nos vídeos anteriores ele tinha saído de uma margem para outra? Pois bem, então, assim que Yahushua regressou, ele voltou para a margem que eles estavam antes. A multidão o recebeu com grande júbilo, alegria, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Todos, a multidão estava aguardando. Recebeu a palavra com alegria. A palavra voltou, recebeu com alegria e estavam aguardando, né, esperando com ansiedade. Versículo 41. Eis que se aproximou de Yahushua um homem chamado Jairo. Eis que se aproximou da palavra um homem, um ser chamado Jairo, no hebraico antigo. Yair significa ele iluminou, ele ilumina. Que era dirigente da sinagoga local, dirigente gestor, né, responsável ali por dirigir a sinagoga local. Sinagoga, significado para esta palavra é assembleia. Então, Jairo, Yair, ele era responsável por dirigir aquela assembleia local. E prostrando-se aos pés de Yahushua, prostrando-se aos pés, reverência, respeito profundo pelo Mestre, pela salvação, a palavra de salvação, lhe implorou que fosse até a sua casa. A gente sempre traz aqui os entendimentos, né, amados irmãos, da história,
do acontecimento ali, do fato. Porém, toda a palavra tem uma mensagem espiritual. Entende? Então, olha só. Quando ele se aproximou de Arusha, que é a palavra de Deus, o que é que ele fez? Ele se prostrou. Ó, respeito profundo pela palavra de Deus. Reverenciamos a palavra do Senhor. E implorou que fosse até a sua casa. Uma das definições para esta palavra casa, significados figurados, né? Coração, nosso ser, nosso íntimo, né? Porém, tratava-se também de uma, como eu falei, a palavra aqui está relatando um momento histórico ali e tal. Então ele estava implorando ao Senhor e a Arusha que a palavra estava em carne, implorando que ele fosse até a sua casa, trazendo a mensagem espiritual que fosse até a sua casa. Íntimo, seu interior, aos seus próximos. Lembra que a gente também falou sobre isso no vídeo anterior? Versículo 42. Pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos. Pois tinha uma filha única. Uma das definições que nós já trouxemos da palavra filho, filha, é o quê? Grau de intimidade, conexão ou manifestação. Veja só, pois tinha uma filha única. Então Jairo, um dirigente, gestor, que dirige a assembleia local, sinagoga local, ou seja, então uma pessoa temente ao Criador dos céus e da terra, que tem a responsabilidade, o compromisso de dirigir uma assembleia, né, uma sinagoga local, ou seja, uma assembleia onde o povo hebreu se reunia para buscar as instruções e as orientações do nosso Deus Altíssimo, Criador. Aí vai dizer, ele tinha uma filha única, com cerca de 12 anos. Então, se a gente for levar pela história, pois bem, ele tinha uma filha. Se a gente traz para filha única. Se a gente traz para o entendimento espiritual, é como se uma pessoa devota, temente ao Senhor, né, tivesse uma filha única com cerca de 12 anos, ou seja, uma ação em prol para o reino de Deus, né, única, com cerca de 12 anos. Vocês vão entender no decorrer do estudo de hoje, todo entendimento espiritual. Que estava à beira da morte. Então essa filha dele estava à beira da morte, estava muito doente. Trazendo o entendimento espiritual como eu estou conversando com vocês, pois bem, ou seja, esta obra, essa filha única, que tem cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Ou seja, prestes a morrer, a parar. E enquanto ele caminhava, aqui é o Messias, enquanto ele caminhava, porque o Jairo se aproximou dele, né? Enquanto o Messias estava caminhando, as multidões o comprimiam, ou seja, apertavam o Senhor. Aí, continuando aqui, no versículo 43, vai dizer: nas proximidades estava certa mulher, ou seja, no meio daquela multidão, daquele povo, estava uma certa mulher. Mulher, como a gente vê na palavra lá em Gênesis, trata-se de uma ajudadora. O significado, a definição. Aí o que vai dizer? Nas proximidades estava certa mulher ajudadora, que havia 12 anos, novamente, a mesma idade da filha de Jairo. 12 anos, o que é que representa 12, né? 12 representa a totalidade, perfeição divina. Pois bem, então havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo que podia com os médicos. Eu estou lendo uma tradução, a tradução King James atualizada, viu, amados irmãos? Tem traduções que não tem esse trecho. Ou seja, vai dizer que ela havia, que já tinha procurado em todo lugar a cura, né? Pois bem. Mas ninguém fora capaz de curá-la. Então vamos... Aqui você já dá para entender, né?
o fato que estava ali ocorrendo. Uma mulher que estava no meio do povo e ela estava há 12 anos com hemorragia. Ou seja, escoando sangue, né? Perdendo sangue. Sangue é vida. Então, e ao longo desse tempo, procurou ajuda, né? Gastou tudo que podia, fez tudo que podia e não conseguiu encontrar a cura. Ninguém que pudesse curá-la, capaz de curá-la. Vamos trazer entendimento espiritual. Mulher ajudadora, né? Ajudadora. Havia 12 anos, totalidade, então, tempo total desta ajudadora. Vinha sofrendo de hemorragia, perdendo sangue, vida. E já tinha gasto tudo o que podia, já tinha doado todas as suas forças. Mas ninguém fora capaz de curá-la, ou seja, ninguém que ela procurou teve a capacidade de curá-la para que ela voltasse a viver. Então, vai pegando aí a história, um momento ali e a mensagem espiritual. Versículo 44. Ela conseguiu se aproximar de Arruxa. Ela conseguiu, olha essa palavra, ela conseguiu porque ela estava diante de uma multidão, ela estava no meio de uma multidão, de um povo, então ela teve que ter o quê? Muita força de vontade. Por isso ela conseguiu se aproximar de Arruxa. Se aproximar de Arruxa, da palavra de salvação. E Arruxa significa o Messias, eu sou o que salva. Por trás, ela conseguiu se aproximar de Arruxa, a palavra de salvação, por trás, né, a palavra à frente, ou seja, após, e tocou na borda de seu manto, borda, extremidade, tocou na borda, na extremidade, na pontinha ali, que, sabe, estava tão fraca, perdendo tanto sangue, mas ela se esforçou mais, com muita força de vontade, ela conseguiu se aproximar da palavra do Senhor, ela conseguiu, mesmo ela fraca, perdendo sangue, ela conseguiu, porque ela se esforçou, ela teve muita força de vontade, e aí ela tocou na borda do manto, borda, extremidade, ó, a extremidade ali de seu manto, o que é usado para cobrir, né? Para cobrir, ou seja, recobrir. Quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ou seja, parou de perder sangue. Verso 45 vai dizer, ao que Arruxa indagou, eu sou o que salva, indagou. Quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro, no hebraico antigo, kipa, significa rocha, pondera, mestre, a multidão se aglomera e te espreme. E ainda assim, desejas saber quem te tocou? Aqui, meus amados irmãos, versículo 45, tem uma lição muito poderosa para nós. Verdadeiros adoradores, seguidores da palavra de Deus, discípulos do Senhor. Veja só, o mestre indagou, quem me tocou? Pedro fala, mas mestre, tem um aglomerado de gente te espremendo. E o Senhor ainda disse, quem te tocou, querendo insinuar o quê? Todos estão te tocando. Então, qual é o entendimento espiritual aqui? É muita gente falando de Deus nas redes sociais,
no dia a dia, no cotidiano, na sociedade. É muita gente dizendo que crê em Deus, que acredita em Deus, na criação, que diz que lê a Bíblia, que ora. Mas o Senhor falou o quê? Quem tocou em mim? Mas todo mundo. Olha quanta gente está ao seu redor, mestre. Está aglomerado aos perto do Senhor, te espremendo. Todos. Isso é a visão de Pedro. Rocha. Ou seja, essa é a visão de uma pessoa temente ao Senhor, que ama ao Senhor. E ao ver muitas pessoas, né, próximas ao Senhor, falando do Senhor, acredita, vamos dizer assim, acha, né, na verdade, que todos estão tocando no Senhor, estão acessando o Senhor. Vamos dar sequência aqui, vocês vão ver como é forte. Versículo 46. Contudo, Yahushua insistiu. Eu sou que salva, insistiu. Certamente alguém me tocou. Pois senti. Palavra de Deus em carne. O Filho, a manifestação da divina consciência. Pois senti que de mim emanou poder. De mim quem? Da palavra de Deus emanou poder. Porque alguém tocou nele. Então o Senhor está dizendo ali para os seus discípulos que a pessoa que conseguiu tocar nele tocou diferente. Demonstrou o quê? É o que a gente vai ver agora. É que eu gosto de fico empolgado aqui. Veja só. Pois senti que de mim emanou poder. Se a gente trazer também uma definição da palavra poder, né? Capacidade ou habilidade de executar algo. E a Ruxa habita em nós, né? Nós que cremos, como diz em Galatas 2, né? E qual é o significado do Senhor? Eu sou salvo. Então, internalize essa bênção, o poder de Deus sobre sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque Ele nos deu toda a autoridade. E Ele ainda disse que faríamos obras como a dele e ainda maiores. Então, toma posse. Versículo 47. Então, a mulher ajudadora, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aleluia, vai pegando a mensagem, a mulher representa o que? A ajudadora, né, que está auxiliando, ajudando a obra do Senhor, a criação, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Yahushua. Prostrou-se. O que é que a gente falou mais cedo? Reverência, respeito profundo diante do Senhor, da salvação. E diante de todo o povo, declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira. Olha o detalhe aqui. E diante de todo o povo, declarou a ajudadora. Qual o paralelo que eu quero fazer? Nós que ajudamos a levar o reino de Deus, declaramos diante de todo o povo o motivo pelo qual o tocara daquela maneira, ou tocamos daquela maneira. Que maneira? Com muita fé, crença na palavra do Senhor. E como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Então ela declarou diante de todo o povo, diante de toda aquela multidão,
Então vamos nos transportar para o momento. O Senhor falou, epa, tocar em mim aqui. Eu senti tocar em mim porque de mim emanou poder. E a mulher cheia de fé, com muita força de vontade para tocar no Senhor. Não foi que falou aqui que ela conseguiu se aproximar e tocou na borda do seu manto. E naquele momento estancou, né? Parou de perder sangue. Então quando o Senhor fala isso, imagine ali a cena, como é que ficou. Todo mundo parou ali, peraí, opa. E ela vendo que não poderia passar despercebida. Porque quando nós tocamos na palavra, que recebemos a graça de Deus, nós sabemos que é impossível passarmos despercebidos. Porque é notório a graça de Deus na nossa vida, a mudança que a palavra de Deus faz em nossa vida. Então ela declarou, a ajudadora, declarou diante de todo o povo o motivo do qual tocara daquela maneira nele. Ou seja, por quê? Porque ela cria de verdade que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Rei, o nosso Salvador. Aleluia! Palavra de Deus. Eu sou o que salva. E a roxa. E como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Então ela declarou para todos ali. E ao tocar e ao se aproximar do Senhor, e ao tocar nele, eu fui totalmente curada. Ou seja, lembra no versículo 43? Estamos no versículo, no momento agora aqui, 47. No 43 vai dizer o quê? Que ela havia gastado, tinha dado o seu máximo, gastado tudo, procurado, como aqui na minha tradução diz, médicos, ou seja, homens, né, com formações acadêmicas, tal. E ninguém foi capaz de curar. Mas quando ela se aproximou da palavra de Deus, que ela, com muita força de vontade, ela conseguiu, ela teve muita fé, ela tocou, crendo que só o Senhor poderia salvá-la e curá-la. Naquele exato momento em que ela tocou no Senhor, é como a palavra diz, né? O Senhor conhece, Ele sonda mentes e corações. Ele não vê como os homens veem, porque Ele vê o coração. Ele vê a intenção, a verdade que há dentro de nós. E o que é que ela vai dizer? Diante de todo o povo que ela vai declarar, que ela foi, que, ao tocar nele, na sua borda, sua extremidade, já foi suficiente. Porque vai dizer manto, né? Manto é aquilo que cobre. É o que é usado para cobrir, ou seja, o Senhor a recobriu, cobriu com a sua graça, o seu poder. Então ela foi instantaneamente ali, no momento ali, ó, curada completamente ao tocar na palavra de Deus. Ao se aproximar da palavra de Deus de todo o seu coração, com toda a sua força. Versículo 48 vai dizer, ao que arruxa, eu sou o que salva, palavra do Criador, lhe afirmou, filha, ó, chama ela de filha, filha, que quer dizer o quê? Grau de intimidade, conexão que nós temos com o Senhor Deus. A tua fé te curou, a tua fé te curou, a tua confiança, convicção te curou. Tá vendo? Que forte. Filha, a tua fé te curou. Não foi homem nenhum. Não foi governo, sistema, médico, coach. Não. A tua fé não foi influenciador político, dinheiro. Não. A tua fé te curou. Aleluia, Senhor.
Oh, glória! Louvado seja o nome do nosso Deus, da nossa majestade. E aí ele diz, vai-te em perfeita paz. Estado interior de bem-estar e tranquilidade. Vai em paz, minha filha. Oh, glória! Aleluia! Pois bem, diante desses acontecimentos, né, o Senhor estava ali, tudo isso aconteceu enquanto Jairo tinha se aproximado do Senhor. Então Jairo também estava caminhando ali com o Senhor. Ele tinha chegado, né, ele tinha regressado, tinha voltado do lago, então estava andando ali. E Jairo tinha solicitado que ele fosse na casa, então ele estava indo andando. Essa mulher chegou, aconteceu tudo isso, né? E aí, no versículo 49, vai continuar. Falava ele ainda, então isso aqui dá para entender que enquanto ele falava com a mulher, né? Filha, tua fé te curou. Então, enquanto ele falava, quando chegou, então neste momento chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, ou seja, da casa de Jairo, do gestor, daquele que dirigia aquela assembleia local, informando, tua filha já está morta. Então aqui dá para entender o quê? Porque Jairo estava caminhando do lado do Senhor. E aí, no hebraico, né, caminhando ao lado de Arruxa. Caminhando ali, vendo tudo aquilo, contemplando toda aquela graça, né, sobre a mulher, sobre a ajudadora. Então, chega um homem da casa dele, uma pessoa, na verdade, uma pessoa da casa de Jairo, dizendo, informando, tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Então, como eu falei, a gente vai entendendo os fatos históricos ali, o momento que estava acontecendo, ou seja, sua filha, uma criança, né, de 12 anos, está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Ou seja, o que é que eu falei no início da live? Que, trazendo entendimento espiritual, filha, 12 anos, filha única, como se fosse uma obra única desse dirigente, né? Pois bem, então a pessoa chegou dizendo o quê? Já está morta, ou seja, sua obra já acabou. Vamos trazer esse entendimento espiritual, compreenda, porque isso fortalece demais a nossa caminhada. Acabou, está morta. Não tem mais o que sair daí, não tem mais como motivar, não tem mais vida. Não adianta mais incomodar o mestre, o Senhor, né, trazer entendimento espiritual, tipo em oração, pedir, clamar, né? Pois bem, uma pessoa que tinha vindo da casa lá, ao ouvir tais notícias, versículo 50, e arruxa, eu sou o que salva. Olha o nome do nosso Messias. Eu sou o que salva, Jairo. Vai estar ouvindo essa pessoa ou eu, que sou a salvação? Eu sou o que sou, eu sou a existência. Yahuwah, a palavra dele veio. Eu vim em nome de meu Pai. Eu sou o que salva. Criador de todas as coisas. Declarou a Jairo. Yair. Não temas. Não tenha medo. Tão somente crê. Tão somente crê. Ele já tinha se aproximado da palavra da salvação. Creia. Tão somente crê. E ela será salva. Tua filha. Tua obra. Tua manifestação, Jair. Oh, glória, aleluia. Que significa ele ilumina. Jairo significa ele ilumina. A tua filha, a tua manifestação, Jairo, ele ilumina. Então, a palavra, irmão, toda a palavra é para nós. Nós, discípulos, caminhamos com o Senhor, estamos dentro da palavra. Tudo aplica-se para nós. Entendeu? Tudo é lição para nós, ensinamentos para nós.
Estamos incorporados em toda a palavra. Consegue captar a mensagem? Olha o significado do nome de Jairo no hebraico antigo. Iair. Ele ilumina tua filha. Ele ilumina tua filha, a manifestação. Tão somente crê e ela será salva. Versículo 51. Assim que chegou à casa de Jairo. Né? Entenda a história, vai acompanhando. Eu sempre gosto de explicar para a gente sempre ter a visão macro de todo o ensinamento. Assim que chegou à casa de Jairo, e aí não permitiu que ninguém entrasse com ele. Não permitiu que ninguém entrasse com ele. Com o Senhor. O Senhor não permitiu que ninguém entrasse, aquela multidão. A não ser, lembra que só a mulher havia tocado no Senhor e Jairo tinha se aproximado e implorado ao Senhor? Pois bem. Aí ele diz, né? Não permitiu que ninguém entrasse com ele na casa de Jairo. Na casa de Jairo. Olha a mensagem espiritual também. Na casa de Jairo. Ele ilumina. A não ser Pedro, no hebraico antigo, Kipa, que significa rocha, firmeza. João, que no hebraico antigo é Yushanan, que significa agraciado, a graça. Rocha, firmeza, agraciado. E Tiago, Pedro, João, Tiago. Tiago, no hebraico antigo, e Acabe, suplantador. Ou seja, que transpõe obstáculos, supera obstáculos, vence. Então, a não ser Pedro, João e Tiago. Você viu os significados, né? Permitiu entrar na casa de Jairo, daquele que ilumina. Ou seja, a rocha, a firmeza, a graça e a obstinação, vamos dizer assim, a determinação, né? Que é Tiago, no caso, o plantador, de superar obstáculos, de vencer. Bem como o pai e a mãe da menina. Aqueles que geraram, né? Aleluia. A filha. Manifestação. Versículo 52. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão. Ou seja, a multidão estava fora da casa. E aí começou a rolar o quê? Uma agitação, um alvoroço na multidão. Atingiu a multidão. E todos choravam ao povo que vinha com o Senhor, apertando ele, comprimindo ele, né? Sufocando ele. E ninguém, ao mesmo tempo, tocava nele de verdade. Só ali, fazendo aglomeração. Pois bem, esse povo ficou do lado de fora e aí ficou agitado. Né? Agitação, alvoroço, atingiu a multidão. E todos choravam e se lamentavam por ela. Perceba, a multidão é incrédula. Ficam aglomerados falando de Deus, mas a multidão é incrédula, não crê de verdade. Não ama de verdade, porque a palavra de Deus vai dizer que quem ama a Ele obedece a sua palavra. Então, se Ele está falando, não temas, somente crê e ela será salva. Se o povo cresce, se o povo amasse de verdade o Senhor, iam ficar todos em silêncio, aguardando Deus agir, operar sobre a vida daquele irmão. Pois bem, tão incrédulos. Diante disto, olha a misericórdia do nosso Deus, do nosso Senhor. E a Ruxa os encorajou. Diante disto, vendo o povo lá fora. E a Ruxa, que é a palavra de Deus, eu sou a salvação, eu sou o que salva a palavra, os encorajou, que a palavra sempre está nos encorajando. Não pranteeis, não choreis, não se lamentem. Ela não está morta,
mas dorme. Quantas pessoas têm tido, né, uma relação desde o princípio, houve um chamado, recebeu um chamado e houve uma entrega verdadeira do fundo do coração a Deus, se entregou por completo, buscou a Deus de todo o coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, recebeu a graça divina do Senhor, sua vida se transformou, seu casamento mudou, a sua saúde foi restaurada, seus relacionamentos foram restaurados, pessoas passou a ter uma vida de paz, mas ao longo do caminho, 12 anos, que representa a totalidade, estava muito adoecida, prestes a morrer. Estou trazendo entendimento espiritual que vocês já, tenho certeza que vocês já pegaram. Ou seja, foi ficando fraca. No caminho, foi relaxando no caminho. Entendeu? Então, olha o que o Senhor diz. Não pranteeis, não se lamenteis. Há uma multidão que está sempre ao redor, ouvindo a palavra, alguém pregar, alguma coisa, povo incrédulo. Aí o Senhor, com sua misericórdia, não pranteeis, não se lamentem. Ela não está morta. A filha de Jairo, aquele que ilumina, ele ilumina. Pessoa que ilumina, que leva a palavra do céu, a palavra verdadeira, palavra de vida eterna, de salvação. Não está morta, mas dorme. E qual é o significado, a definição, o significado figurado quando nós ouvimos essa palavra? Dorme, adormecido, que dormiu. Acorda, tu que dormes. Que a pessoa está relaxada. Não está mais fervorosa, meditando na palavra, orando, glorificando, louvando o nome do Senhor. Não está tendo mais aquele relacionamento que tinha no início, no começo. Com o passar do tempo foi relaxando. E aí chegou à beira da morte. Versículo 53. E muitos zombavam dele. Então, e muitos entre a multidão, não todos, eu percebo aí muitos. Não disse todos, disse muitos, ou seja, alguns da multidão ali. Por mais que ainda não tivesse conseguido ainda tocar no Senhor, mas temia. Então vai dizer e muitos, não vai dizer todos. Zombavam dele. Zombar o quê? Ridicularizar, não dar importância. Zombavam dele. Dele quem? Da palavra de Deus. Da palavra de salvação, de cura e libertação. Pois tinham certeza de que ela estava morta. Então, para esses, a palavra do Senhor não pode curar, libertar e salvar. Por quê? Porque eles fecharam a porta dos corações deles. Eles não acreditam no Senhor, entendeu? Então, para eles, ela já estava morta. Versículo 54. Entretanto, porque ele falou de dentro da casa para a multidão, né? Aí ele volta, que ele tinha entrado com Pedro, João e Tiago, e os pais, Jairo e a mulher. Ela deitada, né? Ali, prestes a morrer, todos já acreditando. Todos não, né? Aqueles muitos acreditando que ela já estava morta. Ele a tomou pela mão. Ele a tomou pela mão. A filha, mão significa poder. Então ele a tomou. Ele quem? O nosso Deus. Palavra do nosso Deus. Nossa salvação. A tomou pela mão. Pelo poder da filha. Ou seja, da obra, da manifestação daquele que ilumina, Jairo. E em voz alta, interessante, né? E em voz alta, poder da palavra, né? Do som. Todos viemos da palavra, né? Do som, em voz alta. Porque quando você fala assim alta, é porque você está convicto daquilo.
Perceba todas as vezes que a gente grita, né? Em euforia, até quando você tá magoado, você tá triste, né? Não generalizando, mas perceba quando a pessoa está, não, eu tenho certeza disso, me ouça! Ah! Aí fala, então a voz alta representa isso, né? Como é que fala? Coragem, convicção, enfim. Então ele a tomou pela mão, o poder da filha, né? Da obra, da manifestação daquele que ilumina de Jairo. E em voz alta lhe ordenou, lhe ordenou. E em voz alta lhe ordenou, a palavra habita em nós, eu sou o que salva. Receba uma mensagem espiritual do nosso Deus. Menina, levanta-te. Versículo 55. Imediatamente o espírito dela, a consciência dela, retornou. E no mesmo momento, ela se levantou. Então, olha só. Imediatamente o espírito dela retornou. A consciência é quando uma pessoa sabe que ela relaxou na fé, que ela tem dado brechas, que ela está perdendo forças, que ela está relaxada, ela está dormindo. Quando ela ouve a voz do Senhor, que é a palavra de Deus, quando ela busca os ensinamentos, ela ouve. Menina, levanta-te! Imediatamente o espírito dela retornou, a consciência dela, trazendo, como vocês estão entendendo, o entendimento espiritual, é quando o povo de Deus, a igreja, o ministério, as pessoas envolvidas, retornam a consciência. É mesmo, gente? O que é que está acontecendo? Por que eu não estou mais congregando como eu congregava? Por que eu não tenho trazido mais a palavra do Senhor? Eu não tenho pregado mais a palavra do Senhor. Eu não tenho falado mais do Senhor para os meus próximos. Eu não tenho honrado esta graça do Senhor. Por isso que eu ando assim, fraca, adormecida, incrédula, cheia de medo. Você está entendendo? Então ela, ó, imediatamente o espírito dela retornou. A consciência, epa, é isso aí. Não, não vou deixar mais isso. Perdão, meu pai e tal. Eu vou voltar, vou continuar. Preciso, necessito. É o meu propósito, a nossa missão, nosso dever. Retornou. E no mesmo momento ela se levantou. E ele mandou que lhe dessem algo para comer. Olha que interessante. E ele mandou que lhe dessem algo para comer, o alimento. Então, ó, palavra. Não fica só no pensar. Tá? Ação. Vai ler a palavra, vai examinar, vai meditar. Ora, pede ao Senhor a resposta. Precisa de alimento para pegar energia e voltar com tudo. Oh, glória, aleluia. E aí, versículo 56, os pais da menina, aqueles que geraram aquela manifestação, aquele que ilumina, né, o pai e a mãe, a ajudadora da mulher, nesse sentido aqui, né? Os pais da menina ficaram maravilhados. Contudo, Yahushua, o nosso Senhor, lhes ordenou. Lembra que quem manda é quem ama o Senhor de verdade. Obedece os seus mandamentos? Ordem, mandamento. Palavra de Deus. Nosso Senhor ordenou.
lhes ordenou que não contassem a ninguém o que se passara ali. Ou seja, Deus é Deus. Nós não temos que provar nada a ninguém. Vamos aqui meditar. Que esse é o propósito da congregação, né? Quando estamos reunidos e estudando a palavra de nosso Deus. É meditar. Então vamos meditar aqui. Porque o Senhor falou que ali foi um testemunho, né? Não deixa de ser um milagre, na verdade. Vamos pensar assim, foi um milagre. Então, por que o Senhor ordenou aos pais da menina que não contasse a ninguém o que havia ocorrido ali? Porque as pessoas vamos dizer assim, é como se fosse fomentar o egoísmo, o egocentrismo, que é o que? Os desejos das pessoas, suas vontades, seus interesses. Entendeu? Tipo assim, nossa, foi curada? Ah, agora eu vou, agora eu creio, agora eu acredito. Ingratos, porque não conseguem ver a manifestação divina do nosso Deus que está em tudo e em todos. A obra divina da criação da vida. Você bota uma sementezinha assim, a semente vira uma árvore, você pega um galho de uma planta como essa aqui, você tira, coloca na água, ela vai e torna-se uma planta grande. O que dizer do nosso organismo, da nossa respiração? Você vê a respiração? E é através se você não respirar, você morre. Então Deus está em tudo que há vida. Entende? Deus é Deus. Eu sou o que existe. Eu sou a existência, a eternidade, a origem, a natureza, a vida. Oh, glória, aleluia! Jairo, não conte a ninguém. Deixe que as pessoas vejam a graça de Deus sobre sua vida. Não precisa contar. As pessoas estão vendo. Não ficaram lá fora? Não sabiam o que estava acontecendo lá dentro? Então, temos que sermos simples, humildes, seguirmos nossa vida, porque Jairo acreditou. Jairo creu. Aquele que ilumina, ele ilumina, creu. Se aproximou e creu. Pronto, basta. Tem que sair contando nada a ninguém. Sua vida por si só já mostra a transformação, a glória e a graça de Deus sobre nossa vida. Oh, glória, aleluia! Oh, aleluia! Eu não preciso contar nada a ninguém, meu irmão e minha irmã. Entendeu? Que a graça divina do Senhor já está sobre nós. Oh, aleluia! Já fui! Me despeço aqui, meu amados irmãos. Espero que tenha abençoado a sua vida, tenha fortalecido a sua fé. E nós seguimos firmes e fortes na rocha, na palavra do nosso Deus. Vou na fé. Vou na fé. Shalom, amados irmãos. Até a próxima. Se a alma permitir e quiser, voltaremos com nossa série maravilhosa. Para a honra, glória e louvor do nome do nosso Senhor e Deus, Criador e Pai, Yahweh, em nome do seu ungido e amado Filho, da sua manifestação, da manifestação da consciência divina, da sua palavra, o nosso Senhor e Mestre, Yahushua. Assim seja. Tchau, tchau.